Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao nosso canal IRDP Play. Eu sou Maria Madalena, conhecida como Lia, filha do pastor José Leitão Duarte. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Jusilene Garcia, filha do pastor Antônio Garcia Heredia. É muito importante essa apresentação que nós vamos fazer a vocês, porque essa igreja não foi fundada por uma agremiação de pessoas que decidiram abrir uma igreja, ou porque fizeram seminário, teologia, não. Foi uma igreja fundada por revelação divina, uma mensagem revelada a homens simples, agricultores. Então, nós vamos falar para vocês um pouco sobre eles. O pastor José sempre, desde criança, ele se questionava sobre a sua salvação. Ele tinha muito desejo da sua salvação e perquiria os padres a respeito de muitas coisas que ele lia na Bíblia. Mas não tinha ressonância, porque ele era uma pessoa simples e que foi-lhe dito muitas vezes que a Bíblia era para pessoas que estudavam. Na busca dessa verdade, ele continuou, passou por igrejas evangélicas e começou a se questionar sobre o quarto mandamento da lei de Deus, o sábado. Por que nos 10 mandamentos tinha o sábado para ser guardado e as igrejas guardavam o domingo? Nessa busca sobre o sábado, ele teve encontro com um amigo que o levou para a igreja adventista da promessa, onde guardava o sábado, onde ele se filiou nessa igreja. Começou, se batizou e passou a ser membro desta igreja. Nessa época, havia uma outra família que estava atravessando problemas de saúde. A irmã do meu pai, Maria Catarina, a irmã do pastor Antônio. E eles começaram a buscar uma cura para a enfermidade dela. Não encontrando curas em médicos, eles foram buscar ajuda espiritual e se depararam com a igreja adventista da promessa, foram visitados por ela e Maria Catarina foi curada através das orações dessa igreja. Foi quando a família se converteu, os pais do pastor Antônio, o pastor Antônio e a irmã, e o pastor José veio então futuramente a se casar com Maria Catarina. E os dois pastores se tornaram não apenas membros da mesma igreja, mas também cunhados. O pastor Antônio e o pastor José eram colaboradores da igreja a qual passaram a pertencer. E num determinado dia, houve uma profecia, através da boca de uma profeta, dizendo a eles: servos meus, estudai a minha palavra e vereis uma luz maior em vosso meio. Não entenderam bem, nem compreenderam, ficaram muito preocupados o que Deus estava falando a eles. Que seria esta verdade, que seria essa busca, que seria esse estudo que eles deveriam fazer. E passaram a se questionar e ficaram muito incomodados. Passou-se mais uns 3 meses, a mesma pessoa voltou com a mesma profecia, servos meus, estudai a minha palavra, porque vereis uma luz maior em vosso meio. Mais incômodo ainda eles ficaram, porque o que seria? Ficaram se perguntando se havia alguma coisa na igreja que eles não estavam fazendo, que deveriam fazer. Nesta busca, o pastor José, num determinado dia, deixou a sua Bíblia em cima de uma mesa e saiu do local. E quando voltou, um fato muito estranho havia acontecido. Estava a Bíblia aberta em Mateus 28, 19.
que dizia sobre o batismo trinitário. Ide por todo mundo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ficou muito pensativo e começou, aquilo foi como um clarão na mente dele, de que os apóstolos não batizaram naquele nome. E seria esta a luz maior? Ficou muito incomodado novamente, pensativo sobre esta revelação na Bíblia, né? E esse confronto com outros versículos que não tinha consonância. São Mateus 28:19, com as demais passagens, né? Onde os apóstolos batizaram em nome de Jesus. Esse é um versículo único, onde a Bíblia diz que todos os versículos, toda a verdade, para toda a verdade deve haver o testemunho de dois. E ele percebeu que havia apenas uma passagem. O pastor Antônio, que morava em São José do Rio Preto na época, também, simultaneamente, um morando no sítio, o outro na cidade de São José do Rio Preto, ele começou a se questionar, mas se o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por que ninguém realizou esse batismo? Então ele foi examinar o primeiro batismo de Atos 2, naquela grande conversão de 3.000 almas, ali quando Pedro se levanta e é questionado o que eles devem fazer. E Pedro diz: sede batizados em nome do Senhor Jesus para o perdão de vossos pecados. E ele examinou muitas outras passagens, constatando que há a existência de 32 passagens contra uma única passagem, Mateus 28:19, fica sozinho. Aí os dois se encontraram, discutiram a respeito, perceberam que essa era a luz que lhes estava faltando. Apesar da grande verdade que eles concluíram através da Bíblia, que o batismo, aquele batismo trinitário era inoperante, em função de que nunca havia sido feito pelos apóstolos, mesmo assim, eles ficavam hesitantes, eles pertenciam a uma igreja, eles faziam parte do ministério desta igreja. Então houve, assim, uma hesitação muito grande dentro deles, o que eles iriam fazer, como eles iam comunicar, o que eles fariam para chegar à direção, e comunicar esta verdade que eles haviam descobrido, que Deus havia lhes mostrado. Bom, mediante essa hesitação, um certo dia o pastor José estava na roça, ele era agricultor, ele estava na roça trabalhando e apareceu um homem de branco, um anjo de branco, e disse as mesmas palavras que aquela profecia havia sido dita a eles: servos meus, estudai minha palavra e verei uma luz maior em vosso meio. Ele ficou muito atônito e teve dentro dele uma confirmação de que aquilo que eles haviam recebido era verdadeiro. E a preocupação passou a ser maior ainda. O que fariam para comunicar esses confrontos de passagem, esses estudos que fizeram, esse aparecimento de anjo? Como que eles iriam colocar isso para a igreja? Como é que seriam recebidos? Como a igreja aceitaria? Eles seriam expulsos? Então houve uma grande insegurança até, da comunicação de todos esses fatos à igreja. Existia um conflito, Lia, muito grande entre os, um conflito pessoal, mas eles foram, comunicaram à igreja, a sua descoberta, a luz que Deus revelou a eles, mas a igreja não aceitou e que pediu que eles se calassem. Inclusive foi oferecido um cargo maior, o que eles não quiseram. Ambos se desligaram da igreja, entregaram os seus cargos e se desligaram e fizeram uma vigília da qual a Lia aqui era uma criança e estava presente. Acho que pode relatar melhor o que houve naquele dia, Lia. Essa vigília mencionada pela irmã Juscelene era uma casa distante de São José do Rio Preto, era um sítio
distante a 8 quilômetros de São José do Rio Preto. Nesta vigília havia 7 pessoas da família, né? E nesta vigília, em cima da casa, houve um canto de anjos, houve uma música maravilhosa que assim, eles não têm palavras para exprimir, nem para contar como foi essa música. Todas as vezes que eles citavam esse fato, eles se emocionavam e choravam, porque nunca ouviram nada parecido a essa música maravilhosa, esse coro de anjos cantando em cima daquela casa. Eu me lembro, Lia, do meu pai comentar que ele tentava às vezes imitar ou me dizer o som dos instrumentos, mas ele dizia que aqui na terra não existe nada parecido. E ele dizia, chorando, que eles corriam, abriam as janelas, mas não conseguiam ver nada, apenas aquele toque e aquele coro de anjos sobre a casa. Uma emoção muito grande, que a eles soou como uma confirmação da decisão que eles haviam tomado. No transcorrer desse processo todo, desses estudos todos e dessa hesitação também, porque em 1952, no Brasil, não havia nenhuma igreja que batizava em nome de Jesus. Era realmente um fato inusitado, um fato novo, uma revelação maravilhosa, um fato novo. Muitos hesitantes ficaram de levar a mensagem e resolveram só estar pregando para as pessoas ao redor, aos familiares ou a quem viesse procurá-las. Uma noite, o pastor José estava dormindo e foi acordado por um clarão de um anjo aos pés da sua cama que se identificou com Jesus, dizendo: "Eu sou Jesus, vosso irmão, vai que eu já te enviei." Só um adendo, Lia, muito importante. Jesus, quando apareceu, ele disse: "Ide porque eu já te enviei." Essa mensagem começou em Jerusalém. Então, ele sempre repetia isso. Atemorizado, ele passou a revelação para o irmão Antônio, que tiveram a certeza de que eles teriam que ir. Eles não poderiam guardar aquilo só para eles teriam que ir evangelizar. Neste momento, então, a família já estava evangelizada, tomaram a decisão de fazer os primeiros batismos. Então, houveram 8 batismos, né, com pessoas familiares. Lembrando que o pastor José batizou o pastor Antônio e o pastor Antônio ao pastor José, que seguiu batizando todas as demais pessoas que se tornaram integrantes da igreja remanescente dualista dos primogênitos. Bom, depois de tudo isso, começou a peregrinação de ambos. Eles começaram, né, a levar a mensagem para outros estados, inicialmente pelo estado de Mato Grosso, em muitas cidades longes, não é? Mas com uma dificuldade muito grande. O pastor José tinha uma família, né, tinha filhos, e o pastor Antônio tinha a mãe. Eles eram arrembos de família. Como queriam levar a mensagem se financeiramente eles não tinham, né, condições para isso? Mas mesmo assim, isso não os impediu de levar. Eles foram com o que tinham e em muitas ocasiões, em lugares que eles passaram, que pregavam e que foram evangelizando algumas pessoas, mas em muitas cidades não tinham onde ficar. Muitas noites dormiram em bancos de jardim, pela falta de disponibilidade de pagar um hotel. E nessa trajetória toda, né, foram sendo visitados outros lugares, o norte do estado de São Paulo, né,
todas aquelas cidades do norte, o estado de Minas e outros estados. Enfim, a palavra foi sendo levada. Nesta evolução toda, desta mensagem que eles receberam, muitas luzes foram vindo à tona, outras coisas foram vindo à tona, não somente a revelação do Espírito Santo como poder que procede de Deus, do batismo. E uma das coisas mais importantes que eles entenderam é que a salvação vem dos judeus. E com esse entendimento de que a salvação vem dos judeus, foram havendo outras luzes. Uma delas que eu gostaria de citar é a Páscoa. Nós vemos que a Páscoa é dada mensalmente nas igrejas em comemoração à morte do Cordeiro, e nós sabemos que verdadeiramente ela é dada no dia 14 do mês de Abib, do calendário lunar, uma vez ao ano, celebrareis esse estatuto, diz a Torá. Outra descoberta é toda a lei de Deus está na Torá, nos 5 primeiros livros da lei. A Torá regulamenta os 10 mandamentos. Todo o restante da Bíblia são livros históricos, livros de exortação, mas mediante as instruções dadas por Adonai sobre a Torá. Mediante essa descoberta de que a lei continuava vigente, outras luzes foram surgindo. Como a irmã Juscelene já colocou, a questão da Páscoa, que todas as igrejas, elas dão a Páscoa mensalmente. E a Bíblia diz que a Páscoa é anualmente. Depois da Páscoa, também se descobriu a Semana dos Ázimos, que também era uma coisa relativamente nova, que não havia igrejas que pregassem o ázimo além dos judeus que já faziam parte da cultura judaica, da cultura dos judeus, a comemoração da festa dos ázimos. Tiveram uma outra luz muito importante, que foi o dia da expiação, o Yom Kippur, e daí vieram outras grandes coisas que foram sendo acrescentadas, até que em 1980, mais ou menos, o Pentecostes se sabia que tinha que ser guardado, mas não se tinha uma data precisa sobre o Pentecoste. Em 1980, a igreja, através de um estudo de uma irmã, passou a descobrir de que data se contava os 50 dias do Pentecoste, que sábado seria este. Passados 6 décadas, veio uma grande luz que revolucionou até mesmo a própria igreja, que foi o estudo do juízo final. Esse estudo do juízo final abriu uma porta muito grande de entendimento para a misericórdia de Deus. Não é um grupo, uma placa de igreja, um grupo de pessoas que se salvarão, mas que no juízo será aberta a misericórdia de Deus, o evangelho puro e verdadeiro, ele será pregado a todas as nações, a todas as pessoas que nunca ouviram este evangelho. E Deus usará de misericórdia, para aquele que ele analisar o coração e que foi uma pessoa sincera, dentro do conhecimento que recebeu. Então, esta grande luz, o pastor José escreveu 10 anos sobre este estudo, que hoje ele se encontra na segunda parte dos pontos de fé da igreja. Então, passou-se a divulgar na igreja, que em princípio houve até um impacto, porque você colocar que a salvação não é só da igreja, é de outras pessoas, impacta dentro da igreja, das pessoas que pensam que a salvação é só para aquele povo que está ali. Na verdade, o juízo, ele muda grandemente a nossa visão de Deus, porque nós vemos quão misericordioso será Deus, através desse juízo. O estudo do juízo ele descortina uma grande verdade sobre por que a Bíblia diz a misericórdia de Deus triunfa no juízo. Nós quisemos apenas
deixar um pouco daquilo que cremos, uma pincelada a vocês, que você vai poder saber melhor através do nosso site que vai estar aí na tela. Acesse-o para que você conheça o que essa igreja, advinda por uma revelação, uma grande revelação de Deus, crê. Os nossos fundadores já não estão mais entre nós. O pastor José descansou com 92 anos, o pastor Antônio com 85, mas nos deixou um grande legado dessa grande revelação de prosseguir. E nós estamos, que é o que nós estamos fazendo, e preparando os jovens, né, para o futuro, numa igreja diferenciada, que nós queremos realmente convidá-los a conhecer. Agradecemos a sua participação neste canal. Convidamos você a nos visitar na Igreja de Campinas ou na Igreja de Urupês. Deixe seu like e acione o sininho para receber novas notificações. A paz do Senhor Jesus a todos.